Bom dia! Mais uma vez que está na presença do Senhor. Dia 9 Pro dia 14. do dia 14 de 2020. 9 dia 14 de fevereiro de 2024. Para começar nosso estudo, nós vamos orar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Vamos assistir a tua palavra, que seu Espírito Santo seja em mim, que eu aprenda, que eu aplique, que me ensine muito mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá chorando? Tô glorificando o Senhor. Filhinho, a leitura. Qual é o livro? Qual é o livro? Marcos Qual é o capítulo? 4. E quantos versículos tem? O filho, isso daqui, ó, do leão. 41. E a nossa versão na Bíblia King James. Então tá, agora larga isso aqui e vai estudar. Olha, pra você acompanhar, tá bom? Vai. E ele começou a outra vez ensinar à beira do mar. E ele havia se ajuntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se. E toda a multidão estava na terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada e por não ter raiz secou. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto, que cresceram e aumentaram. E produziu uns 30, e outros 60, e alguns 100. E ele disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E eles lhe disse: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus? Mas aos de fora, todas essas coisas são apresentadas por parábolas. Vai? Para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. E estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada. Mas ouvindo isso, imediatamente em quem a palavra é semeada. Mas ouvindo imediatamente, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada com os corações. E da mesma forma são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria,
mas não têm raiz em si mesmos. E então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, estes ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Vai, filho. Mas os que foram semeados em boa terra, e os que ouvem a palavra, e os que ouvem a palavra e a recebem, produzem um fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 vezes, outros 100. E ele lhes disse: vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo de uma cama, e não para ser colocada sobre um castiçal? Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: fiquem atentos ao que ouvis. Com a medida com que medis, isso vos será medido, e a voz que ouvis ainda mais será acrescentada. Porque aquele que tem, ele será dado, e aquele que não tem, dele, ele será tomado até aquele que ele tem. E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que a comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como estas, lhe falava a palavra conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas, ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, ele disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? Pereçamos? Você tem que ler 4. Eu tenho que ler outro ainda? Uhum. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Era bonito. Lembra dessa cena? Uhum. Vai. E ele disse: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém? Que Glória mais? a Jesus. É o Salmo agora, é o Salmo 75.
Foi até o 13. Qual é o salmo? 65. Vai lá, querido. O louvor anseio por ti, ó Deus. Tenha em Sião. Lê direitinho, Peraí. filha. Lê direitinho. O louvor por favor. anseia por ti, ó Deus. Em Sião. E a ti será o voto cumprido. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. As iniquidades prevalecem contra mim, quanto as nossas transgressões tu as purgarás. Abençoado é o homem que tu escolhes e fazes se aproximar de ti, que ele habite em teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa até do teu santo templo. Vai? Filha, que salmo? Através dessas coisas terríveis, injustiça, tu nos responderás, ó Deus, na nossa salvação, que és a nossa confiança de todos os confins da terra, e daqueles que estão longe após do mar. Que pela tua força estabeleces rapidamente os montes, sendo cingidos com poder. Que aplaca o barulho dos mares, o barulho das suas ondas e o tumulto dos povos. Também aqueles que habitam nas partes mais extremas têm medo dos teus sinais. Tu fazes com que as saídas da manhã e da noite se regozijem. Se regozijem. Tu vistas. Não, filho. Lê direito, filho. Tu visitas. Lê direito. Tu visitas a terra e a regas, e tu enriqueces, Isso. né? Uhum. Grandemente com o rio de Deus, que tu com o rio de Deus, que é cheio de água, e lhes prepara, tu lhes prepara o milho, né? Uhum. Quando tu assim o provês. Vai? Tu regas seus cumes abundantemente, tu estabeleces seus sucos, preste atenção. Tu as tornas macias com chuvas, tu abençoas as suas nascentes. Tu coroas o ano com a tua bondade, teus caminhos vertem gordura. Eles vertem sobre as pastagens no deserto, e os pequenos montes regozijam a cada lado. E as pastagens são vestidas de rebanhos. Os vales também são cobertos de milho, e eles gritam de alegria e também cantam. Amém. Glória a Deus. Gente, Parabéns, nós vamos orar minha filha. Parabéns. Você foi muito responsável. Muito responsável. Gente, nós vamos orar para encerrar, tá bom? Bora, querido. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa vocês tudo. Você abençoa essa live que eu fiz, que essas crianças e adultos participem. Olha, E também abençoa a chave. minha família, a minha escola, a minha comida, a minha mãe, meu pai, minha avó, meu time e muito mais. Em nome de Amém. Amém. Tchau, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.